porque está escutando Deus. Agora, não é só o profeta que falou. Veja quantos... Beato Palau, né, já mostramos. Agora vamos trazer agora a Ana Catarina Emmerich. Veja a visão que ela teve também. Ana Catarina Emmerich. A venerável Ana Catarina Emmerich foi uma mística alemã que foi favorecida com extensas revelações. Deus a concedeu visões que não concedeu a ninguém. Deus a revelou detalhes minuciosos desde a criação do mundo até o final dos tempos. 6 semanas depois de sua morte, sob um rumor que seu corpo havia sido roubado, ela foi desenterrada e encontrada como incorrupta. Ela veio à fama internacional quando o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, foi reconhecido ter sido baseado em suas revelações. Agora veja uma parte de suas revelações sobre o futuro da Igreja Católica. Eu também vi o relacionamento entre os dois papas. Eu vi quão funestas seriam as consequências dessa falsa igreja. Eu a vi crescer em tamanho. Hereges de todo gênero vieram à cidade de Roma. Mais uma vez eu vi a igreja de Pedro ser minada por um plano envolvido pela seita secreta, maçonaria, enquanto tempestades estavam danificando-a. Eu vi uma seita secreta minar com crueldade a grande igreja. Quando a igreja foi pela maior parte destruída pela seita secreta, e quando somente o santuário e o altar estavam ainda de pé, eu vi os destruidores da seita secreta entrarem na igreja com a besta. Eu vi uma aparição da Mãe de Deus, e ela disse que a tribulação seria muito grande. Ela acrescentou que essas pessoas devem rezar com fervor, com mãos estendidas. Elas devem rezar acima de tudo pela igreja da escuridão, deixar Roma. A igreja está em grande perigo. Eu vejo que nesse lugar, Roma, a igreja está sendo tão habilmente minada que dificilmente permanecerá uns 100 padres que não tenham sido enganados. Eles todos trabalham pela destruição até do clero. A grande devastação está próxima. Quando eu vi a igreja de São Pedro em ruínas e a maneira pela qual tantos do clero estavam em si mesmos ocupados nesse trabalho de destruição, nenhum deles desejando fazê-lo abertamente em frente de outros. Eu estava em um tal perigo que eu gritei para Jesus com toda a minha força, implorando sua misericórdia. Então, eu vi diante de mim a esposa celestial. Ele disse, entre outras coisas, que esse traslado da igreja de um lugar para outro significa que ela pareceria estar em completo declínio. Mas ela se elevaria novamente. Mesmo se permanecesse apenas um católico, a igreja conquistaria novamente, porque ela não cessa em conselhos humanos e inteligência. Também me foi mostrado que não havia quase cristãos deixados na velha aceitação da palavra. Entre as coisas mais estranhas que eu vi, estavam longas procissões de bispos. Seus pensamentos e discursos eram tornados conhecidos através de imagens saindo de suas bocas. Suas faltas em relação à religião eram mostradas por deformidades externas. Uns poucos tinham somente um corpo, com uma nuvem escura em lugar de uma cabeça. Outros tinham somente uma cabeça. Seus corpos e corações eram como abundantes vapores. Alguns eram coxos, outros eram paralíticos, outros estavam adormecidos ou vacilantes. Então eu vi que tudo que pertencia ao protestantismo estava gradualmente ganhando a supremacia e a religião católica caiu numa completa decadência. Naqueles dias, a fé cairá em níveis muito baixos e será preservada em alguns locais apenas, em algumas poucas casas de lavradores e em algumas poucas famílias que Deus protegeu dos desastres e guerras. Eu vi que muitos padres permitiam-se ser recolhidos com ideias que eram perigosas para a igreja. Eles estavam construindo uma grande, estranha e extravagante igreja. Tudo estava para ser nela admitido, no intuito de estar unido e ter iguais direitos. Evangélicos, católicos, seitas de toda descrição. Aquilo estava para ser a nova igreja.
Eu escutei que Lúcifer, se eu não me engano, será liberto novamente por uns 50 ou 60 anos antes do ano 2000. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e ativar as... Tá aí essa visão da beata Ana Catarina Emmerich, né, sobre a igreja, e ela falou uma coisa aqui que está escrito, se a gente falou do Francisco Beato Palau, sobre transladar a igreja, né, do Vaticano. Tudo isso ela falou também, né, sobre a seita secreta. Que é o que é a seita secreta? É a maçonaria eclesiástica. Nós sabemos que Nossa Senhora Salete, ela falou que a igreja iria tentar destruir a igreja de dentro para fora, usando bispos e padres. Nós sabemos que a maçonaria eclesiástica infiltrou muitos bispos e padres maçons dentro da igreja. Por isso está acontecendo essa perca da fé, essa reviravolta através dessa seita que Santa Catarina Emmerich está dizendo, né? E fala da grande tribulação, a perseguição aos cristãos conservadores, aqueles que vão preservar a fé serão perseguidos. E hoje a gente está vendo. Hoje a gente não pode falar da missa tradicional, falar do conservadorismo da igreja, né? E já é perseguido, já é criticado. E está acontecendo diante dos nossos olhos tudo que Santa Catarina Emmerich disse naquela época. A grande tribulação ainda vai começar, estamos apenas iniciando, né? E ela também fala do protestantismo. Hoje o protestantismo está se lastrando cada vez mais. E um dos grandes santos da Igreja Católica é o Padre Pio, né? O Padre Pio, ele combatia muito contra isso, o protestantismo. Hoje a gente vê que a maioria dos carismáticos, eles aderem mais ao protestantismo do que o catolicismo. E quantas pessoas estão sendo infiltradas, enganadas por isso. E ela também fala da grande igreja que ela estava vendo se formando dentro da Igreja Católica. Que igreja é essa? O ecumenismo, a união de todas as religiões. Olha só para vocês verem, um bom entendedor, meia palavra basta. Quando eles falam a união de todas as religiões, claro, é a partir daí que se está formando essa grande igreja, né, Sujinho? É como eu li no Apocalipse 13, que ele vai fazer guerra contra os santos, é a união de todas as religiões, porque ali nós sabemos que o protestante não aceita a Virgem Maria, não aceita os santos. Como é? Os muçulmanos não aceitam nem o próprio Jesus Cristo. Então, Apocalipse 13 está ali, guerra contra os santos. E o Beato Palau também, a visão que ele teve também, ele viu que o diabo está fazendo guerra contra Deus agora através dos próprios católicos, porque quem está encabeçando o inimigo precisava de um líder, de um papa lá dentro, porque ele obedece só obedece a ONU, a nova ordem mundial. Ele está cumprindo o papel, ele está lá sendo bancado, financiado por eles. Ele está junto com os grandes, porque veja só, presta atenção. Quando Jesus, eu li essa história, um vídeo ali, foi uma reportagem, que aquela cruz que Jesus foi crucificado não era para Jesus, era por Barrabás, era para ele. Por isso que quando colocaram Jesus na cruz lá, tiveram que puxar, estincaram, porque estava preparada para Barrabás. Mas o povo, o sumo sacerdote gritaram, não, só te Barrabás crucifica Jesus. Entenderam? Então a maioria hoje está do lado do inimigo, não está do lado do bom. A maioria está... Não, nós queremos uma igreja assim que acolhe todo mundo. Não interessa que Jesus não interessa. É assim que está acontecendo hoje. Então veja, nós estamos vivendo tempo de ouro para ser santo. Por isso que eles falam, essas pessoas que estão na obra de Deus são as pérolas da palavra de Deus. Então, veja como que você divulga como você é importante. Como você é importante para Deus, que você está lendo, está acreditando. Mas se você está lendo, acreditando, lute mais, leve para o irmão, para o vizinho, vai mostrando que eu estou recebendo um monte de telefonema aí que pessoas novas estão entrando na obra.
Os que saíram, que estão criticando, tinha que acontecer. Eu estou recebendo crítica aqui mandando para mim ali que eu tenho filhos, que eu não paguei pensão, que o profeta é isso, mentindo, mas deixa que minta, é até bom para nós isso. Agora, se nós fosse só aplaudido, aí, veja só, nosso programa da rádio aqui, lá de Taquaras, nunca ninguém pede dinheiro. Não temos propaganda, não temos comercial, não temos nada. Nós estamos aqui por amor a Deus. E por que nunca não conseguem calar a boca ali, fechar a igreja da obediência, o filho do profeta ali? Uma vez o vizinho lá colocou um revólver na cabeça do filho do profeta ali, quando foi atirar, a vista dele escureceu. Bem na época que o profeta ia fazer uma viagem, divulgar lá no Portugal. O inimigo queria atrapalhar a viagem dele. Mas ele falou com os filhos deles. Então, agora eu vou anunciar agora o próximo vídeo aqui, um pedacinho que o Rony sobre, para vocês verem ali que o padre Malachi Martin, agora que eles revelaram por trás dos panos o finalzinho do terceiro segredo de Fátima. Por que não foi revelado até hoje? Presta atenção, pode colocar lá. Em 1997, o padre Martim abordou esta possibilidade mais especificamente, dizendo que poderíamos realmente ter um papa sob a influência de Satanás e que, nesse caso, estaríamos envolvidos em algo terrível que testaria os crentes e destruiria a fé a maioria. De acordo com outras teorias, o segredo revelado à irmã Lúcia em 1917, durante uma série de aparições da Virgem Maria, previa que as nações seriam fisicamente punidas por desastres naturais ou provocados pelo homem na terra, na água e na atmosfera. Mas parece que há também um castigo espiritual muito mais severo para os católicos romanos: o fim da fé, um período de infidelidade generalizada em muitos países. Mas há mais. O terceiro segredo também parece apontar para a Rússia como o novo regulador do relógio de Fátima e o verdadeiro berço da cura para os males do mundo. A Virgem Maria falou ativamente sobre a Rússia em Fátima, o que apoia esta última teoria. Segundo Martim, o que foi dito no terceiro segredo de Fátima já está a acontecer. A Igreja está a propagar a apostasia e a grande maioria do Agora a gente está vendo, preste bem atenção. Por que os padres tiraram o hábito santo à batina? Aí que o inimigo entrou. Então, aqui tudo isso Jesus explica bem nesse livro, a palavra de Deus para o profeta. Ele foi ensinando nós, então devagarzinho. Porque agora, olhar essas pessoas novas que estão entrando ali, para eles não tanto faz. Eles entram na igreja mascando chiclete, não sabem fazer